Bom dia, sejam muito bem-vindos. Vocês são nossos convidados exclusivos para essa live com Samuel Santos, nosso sócio e gestor responsável pela estratégia de infraestrutura na Azequest. Hoje na live nós vamos falar sobre um dos temas mais discutidos e analisados no momento no mercado de energia, curtailment. Se ele impacta quais setores de distribuição, energia distribuída, energia centralizada. Nós vamos falar também sobre a medida provisória 1304, como que ela pode impactar os novos projetos de energia solar. Por fim, vamos falar também sobre o aguardado leilão de baterias, que vai acontecer em abril de 2026, as novas oportunidades que surgem no setor e, obviamente, com tudo isso, colocando as nossas perspectivas aí para os próximos anos. Samuel, muito bom dia. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos aí que estão acompanhando a gente. O mercado tem falado muito, Samuel, em curtailment. Um termo em inglês, né? Pouca gente conhece, sabe a tradução. Ficam em dúvida, nos perguntam, né? Escritórios, assessores. Eu queria começar, então, de uma forma até bem didática. O que Uhum. que é exatamente o curtailment? Como que você traduz isso? Tá, vamos lá. Acho que de uma forma bem fácil de entender, pessoal, esse é um fenômeno, tá? E ganhou esse apelido porque ele ocorreu já em vários outros países que estão à nossa frente em termos de fontes intermitentes, né, em fontes renováveis, principalmente energia solar e eólica no setor. E começaram a perceber que ocorria um descasamento entre o consumo de energia e a geração. Por quê? Porque a fonte de energia solar e a fonte de energia eólica, você não tem muita opção. Você gera a energia quando você tem os recursos disponíveis. Então, no caso da eólica, você gera energia quando venta. No caso da solar, você gera energia no momento em que está fazendo sol, né? Já o consumo, ele segue um outro perfil. Então, as pessoas, em geral, elas gastam mais energia quando elas estão chegando do trabalho, porque vão ligar o chuveiro, vão ligar o ar-condicionado, e aí cada país tem sua especificidade. Então, esse fenômeno de descasamento entre horário de energia gerada e horário de energia consumida, como em geral os sistemas não são preparados para estocar energia, então eu tenho que estar gerando exatamente no instante que eu estou consumindo essa energia. Então, esse descasamento, esse descompasso, quando ele ocorre, geralmente o operador do sistema, né, a autoridade centralizadora da decisão, ela fala: opa, eu não posso gerar mais energia do que eu estou consumindo, senão gera um blackout. É um blackout por excesso de energia, né? Tem um blackout por suboferta, mas tem o blackout também por excesso de energia. Nesse caso, os sistemas acionam a proteção, então de forma preditiva, o operador fala, ele restringe que os agentes continuem injetando energia no sistema para não ocorrer uma sobrecarga e um eventual blackout. Então, esse fenômeno ganhou esse apelido aí por já passar em outros países. Acho que o primeiro país que sofreu mais com isso foi a Austrália, e ganhou esse apelido de curtailment. Mas no final do dia, ele nada mais é do que um corte de energia em relação aos agentes de geração. Tá? Legal. Então você falou de outros países, né? Eu estava até assistindo o Fantástico esse final de semana e passou uma matéria muito grande aí sobre a China, energia solar. Aqui no Brasil, sem dúvida, né? Você mesmo sempre chamou aí, né? Era um cavalo selado passando, em que os fundos de infraestrutura como o nosso tinham que aproveitar e subir em cima, né? Ou seja, toda a necessidade de financiamento para se colocar de pé essa infraestrutura de energia solar. Então, eu percebi que também na China, né, vamos dizer aí, a precursor, existem grandes exemplos aí de nações mais desenvolvidas que usam muito energia solar, seja China, Estados Unidos, Austrália, também passaram por problemas semelhantes, no sentido de que, mesmo os sistemas deles, nos sistemas deles, houve essa necessidade de curtailment, pela mesma questão de não poder estocar. Que tipo de aprendizado, né, experiência você tem e pode já dizer que está sendo usado aqui no modelo brasileiro?
Pô, primeiro, um aspecto importante que você mencionou aí, Vinícius, esse é um problema bom, tá, de resolver, porque esse problema ele só ocorre em países que conseguem colocar uma parte relevante na matriz de geração de energias renováveis. Por exemplo, um país que tem no seu 99% do seu consumo de energia, uma térmica, consumo de carvão ou energia nuclear, ele não sofre isso, porque a energia, ela basicamente gerada de forma flat e ele consegue modular muito bem no horário de consumo. Então, no horário que está tendo mais consumo, ele vai lá e aumenta a potência da usina, no horário que precisa menos, ele vai queima mais ou menos carvão. Então, esse é um problema bom, tá? É o primeiro ponto, o primeiro preconceito aqui com o nome. É, E ele é um problema de planejamento, tá? Porque cabe à autoridade central ver como é que está crescendo oferta e demanda e ajustar, preparar a infraestrutura do país para recepcionar toda essa fonte de geração intermitente. Então, alguns países são mais planejados que o nosso. Isso acho que é um senso comum aqui, que independentemente de governo de direita ou de esquerda, a gente tem um problema a gente tem ausências estruturais de planejamento. E uma delas é o setor de energia, não escapa delas, apesar de ser um dos setores mais planejados, tá? Quando a gente compara com o setor de saneamento, entre outros. Mas dito isso, países que têm uma estrutura mais, que se prepararam melhor para esse problema, conseguiram antever. É o caso da China. A China hoje é o país, até superou os Estados Unidos, que tem mais geração eólica e solar do mundo. Só que ele é um país que sofre menos restrições, porque lá tem uma autoridade central que fala, olha, você só vai poder operar nesse horário. Ah, mas eu tenho um contrato de alta posição. Não, você só vai poder operar nesse horário. Então ele coloca, restringe ali, não, nem se discute. Então ele consegue modular de forma muito mais verticalizada a geração. E eles lá, assim, os caras estão realmente alguns anos-luz na nossa frente, né? Por exemplo, eles já conseguiram conectar os carros elétricos, que hoje equivale a 50% da frota já dos carros chineses, na matriz. Então, os carros elétricos, eles funcionam como uma bateria estocável. Então, vai ter momentos que ele vai falar, olha, você ganha como se fosse uma tarifa reversa se você deixar o seu carro disponível para backup de potência no setor. Então você vai estacionar seu carro e deixar ele lá funcionando como um store de energia para o setor, e você vai ser remunerado por isso. Putz, talvez a gente chegue lá daqui a alguns anos, tá? Mas outros países nem tão, não tão planejados assim, que é o caso da Austrália, os Estados Unidos, no caso do Texas e da Califórnia, passaram por problemas parecidos com esse e resolveram de forma a criar o agente de potência, né? Seja através de bateria, seja através de hidrelétricas reversíveis e outros players que poderiam ser remunerados, tendo a disponibilidade de despachar na hora que eles fossem determinados. Então, primeiro, o preconceito é um problema bom, é um problema que só acontece para quem tem energia renovável, energia verde, e ele tem soluções, tá? E outros países que já passaram. Só que até lá gera muito ruído, alguns portfólios são afetados, alguns players são mais ou menos afetados, mas não é longe de ser um problema catastrófico assim para o setor. Vai ser uma quebradeira geral. Até porque, como a gente vai falar aqui mais à frente, ele tem solução, tá? E a solução, no horizonte de 3 a 5 anos, ela pode ser buscada. Legal. Então a gente está falando, né, de regulação, a gente está falando de oportunidade, como você mesmo disse, né, no momento que nossos fundos aqui de infra foram criados, esse era o grande cavalo selado passando, e isso está baseado no marco legal, né, a Lei 14.300 de 2022, que protegia, né, exatamente a geração distribuída de cortes compulsórios. Mas a gente sabe, né, estamos acompanhando aí as discussões da MP 1304, que são discussões em torno dessa regulação. Você acredita, Samuel, que existe risco de mudança nos direitos já conquistados? E aí, já falando um pouquinho da diferença entre geração distribuída e geração centralizada? Vamos lá, Vinícius, só para dar um contexto mais amplo, né? Hoje, o corte de geração ele só tem base regulatória para ele afetar a geração centralizada, tá? Até Boa. então, essa quem era afetado isso era só as unidades de alta tensão, que eram as unidades geradoras, quer dizer, as usinas que eram conectadas na rede das distribuidoras. Recentemente teve uma mudança da ANEEL e ela
ela está já se preparando para poder desligar as usinas tipo 3, que são usinas de geração centralizadas tipo 3, que são ligadas na rede de distribuição, são usinas de média tensão. Isso deve afetar alguns caras que estavam mais protegidos, que eram algumas usinas PCHs, próprias usinas solares, que já estavam próximo da ponta de consumo, mas elas vão começar a sofrer restrições. Inclusive, a ANEEL já determinou que as distribuidoras se preparem para fazer esses cortes, ou corte físico ou corte gerencial, junto a esses agentes geradores. E por isso gerou ainda um corre-corre ainda maior no setor de geração. É, então, eu tenho isso tudo, a gente falou de geração centralizada. Quando a gente fala de geração distribuída, que apesar do nome ser geração distribuída, ela nasceu num arcabouço de o próprio consumidor poder gerar sua própria energia. Então, um agente de geração distribuída, ele não é um gerador, ele é um consumidor que gera sua própria energia. Por isso, ele tem um marco regulatório diferente, ele tem uma lei que regula ele. Fala, olha, quem quiser criar sua própria fonte de geração pode fazer isso, e o excedente que não for consumido, ele pode injetar na rede. Então, para fins legais, o agente de geração distribuída, uma usina de geração distribuída, ele não é um gerador, ele é um consumidor que gera um excedente do que ele consome. E daí a grande diferença, quando a gente fala de restrição, a gente está falando de agentes geradores. É, tentou-se passar na 14.000, nessa MP 14.004, tentou, inclusive na 1304? 1304, inclusive na 1301 também se tentou fazer essa modificação de trazer de forma gerencial geração distribuída para a conta do curtailment, só que não passou na 1301 e agora nem na 1304. É, o texto que está para a sanção presidencial não prevê nenhuma possibilidade de incluir, de mudar a Lei 14.300, trazendo o GD para dentro da conta. Mesmo se passar por algum veto presidencial, isso não vai ocorrer. O que está se discutindo ali na 304 é um eventual ressarcimento parcial dessas usinas de geração centralizada dos cortes que eles estão sofrendo. Inclusive, está se discutindo muito, né? Hoje a gente acha, pelo que a gente tem ouvido aqui nos bastidores, que vai ser vetado. Então, dado o efeito que vai ter para a tarifa, é bem provável que o governo vete e retire esse ressarcimento parcial, que hoje seria da ordem de 50% dos cortes que os agentes de geração centralizada estão sofrendo. Mas para deixar bem claro, geração distribuída hoje não sofre curtailment. Mesmo com a 304, ela não vai sofrer curtailment, mas ninguém garante que daqui a algum tempo não venha uma lei nova e possa afetar isso. Agora, vale ressaltar que o setor elétrico ele é muito tradicional em respeitar direito adquirido. Então, raramente, ou eu diria que eu não me lembro de nenhuma lei que veio com efeitos retroativos. Ou seja, se veio uma lei nova, ela afeta projetos que são implantados, autorizados a partir dali. E isso faz toda a diferença no planejamento, tá? Quando a gente dá um financiamento para um determinado ativo, se a lei não prevê que ele está sofrendo esse risco, eu não, nem coloco isso no modelo. Muito embora a gente já está assumindo alguns cenários de risco, dado incertezas aí, porque, enfim, as coisas podem mudar. Mas existe, de fato, uma tradição no setor elétrico de não mudar direito adquirido. E assim, putz, a gente tem uma hidrelétrica lá que foi contratada há 15 anos atrás e a gente está pagando super caro na energia. Isso foi uma decisão tomada há 15 anos atrás. No momento, a energia parecia ser boa. Então, vamos respeitar esse contrato. Porque é assim que a gente baseia os investimentos. Se a gente começar a mexer lá no passado, porque falar, não, mas naquele momento eu devia ter tomado uma decisão diferente, aí você desestimula os investimentos. Então, o setor elétrico tem essa maturidade de saber que mexer no passado, eu vou desestimular investimento. E pode surgir a dúvida: mas geração centralizada não tinha essa previsão de que poderia sofrer esses cortes. Não tinha a gente não assumia que isso ia acontecer, mas esses cortes já eram previstos no arcabouço regulatório, já era previsto nos contratos e, hora ou outra, sofriam sim cortes, mas eram cortes de magnitude pequena, 2% da geração em alguns meses, outros meses não tinha corte. Então era uma coisa, sabe aquele risco, aquela conta ali que todo mundo tem, mas não incomoda ninguém. De repente, essa conta, opa, ficou grande, aí começou a incomodar os players, devido a esse desequilíbrio que a gente falou, de falta de planejamento. Então, basicamente, é isso.
Você mesmo mencionou, né? A gente já tem um texto que vai ser levado para a sanção do presidente, que é a medida provisória 1304, aonde a gente já analisou que os impactos serão diferentes de acordo com cada tipo de projeto, né? Nós aqui já entendemos que não existe corte diretos para a geração distribuída, mas você acha que a geração distribuída pode sofrer ou ser impactada indiretamente por limitação da rede ou saturação local? Vinícius, isso é um pouco difícil porque depende muito de projeto a projeto, né? As situações que você tem a cada, em cada distribuidora. Em geral, é, restringir GD numa determinada localização seria o equivalente a você falar para um consumidor, uma residência, falar, ó, eu tenho que desplugar uma residência aqui porque eu estou com a minha rede bagunçada. Porque, como eu falei, o agente de geração distribuída, ele é um agente consumidor, ele não é um Uhum. agente gerador. Então seria o equivalente a eu chegar no condomínio ali da esquina e falar, olha só, eu estou desligando aqui da rede porque eu estou com a rede bagunçada. Imagina o efeito que isso daria, né? Então, assim, a gente, mesmo com ruídos de rede, a gente vê como extremamente improvável sofrer cortes diretos, cortes físicos. O que se fala, caso isso tenha um marco regulatório que preveja isso, a gente fala de só de corte gerencial, que seria o seguinte: hoje, quando você gera energia no seu sistema solar residencial e tal, lá na sua conta você recebe créditos de energia. Então, ao invés de você receber 100% dos créditos, você receberia 80% dos créditos, ou 60% e tal. Essa é a forma mais eficaz que se faria hoje uma divisão da conta. Mas cortes físicos mesmos é impossível porque é um agente consumidor, ele não é um agente gerador na natureza. Então, não tem como eu desligar um agente consumidor. Imagina, o custo político e técnico disso seria praticamente inviável, né? Legal. Estamos falando aqui com a nossa base de investidores, né, Samuel? O pessoal, a turma aí, os assessores, né, os agentes que nos ajudaram a levantar 3 bi de reais mais de 3 bi de reais nos últimos 3 anos, em toda a família dos fundos Azequest e Infrayield, em suas diferentes versões, o fundo listado, a ZIM, o CETIPado, a ZQI, os fundos de renda, né, sejam eles pós-fixados ou até pré-fixados nós temos. Eu quero agora que você passe para esse pessoal uma visão, né, aqui para ficar registrado, gravado, qual é o impacto do curtailment nos fundos da família Azequest Infrayield? Como a nossa gestão ativa protege ou como a gente trata isso nos nossos portfólios? Bom ponto, Vinícius. Vamos lá. Há 3 anos atrás, esse assunto era muito pouco falado, né? Ele passou a ser falado de forma é, mais intensa nos últimos 18 meses e de forma bem intensa nos últimos 12 meses, porque começou a afetar mais os agentes de geração centralizada. Uhum, Em geral, como você tinha mencionado, quando a gente montou a família de fundos, a gente estava procurando oportunidades que tivessem boa relação risco-retorno. E naquele momento se demonstrava ali ser geração distribuída, o setor que a gente tinha boas relações risco-retorno, então a gente acabou montando uma carteira que tem um nível de exposição considerável dentro desse setor. E por todos e aí quando esse assunto começou a tomar mais visibilidade, a gente também se aproximou mais, procurar entender os efeitos disso nos nossos projetos e primeira conclusão que a gente tirou, bom, a gente tem uma força regulatória, tem um ponto muito forte regulatório de que não vai afetar nossos ativos. Mas vamos dar um passo à frente. Vamos assumir que em algum momento essa força regulatória perca, seja por algum motivo perdida, então os nossos projetos podem sim lá na frente, poderiam sim lá na frente estar suscetíveis a esse tipo de impacto. Então vamos começar a estressar os nossos modelos para ver se os nossos projetos aguentariam curtailment no médio para longo prazo deles. Então, a gente começou a fazer isso e virou hoje nossa modelagem default. Então, hoje os nossos projetos a gente não aprova um financiamento se ele não aguentar um curtailment perpétuo. Não estamos nem falando só de prazo de 5 anos, de pelo menos 5% de constrição na sua geração. Você fala, pô, mas isso é exagerado. Fala, cara, mas assim, a gente, como
dizem, uma vez eu ouvi aqui de um gestor bem tradicional aqui de crédito privado dizer que a gente não é pago para acertar, a gente é pago para não errar. Então a gente não tem problema a gente ser conservador. Isso não significa que os nossos ativos vão pagar por essa conta. Mas se eles forem chamados a pagar, a gente sabe que pelo menos a dívida ele consegue pagar. Eventualmente o equity vai ser afetado, a rentabilidade do retorno do acionista, o retorno do acionista vai ser impactado. Mas do ponto de vista de saúde financeira e capacidade de pagamento da dívida, a gente está bem protegido isso em relação aos portfólios de geração distribuída. Em relação aos portfólios de geração centralizada, por uma questão de posicionamento da carteira, a gente tem pouco ativo de geração centralizada. E os poucos ativos que tem estão pouco suscetíveis a curtailment. De qualquer forma, esses poucos ativos que estão suscetíveis a curtailment, a gente já começou a testar o impacto de curtailment neles e se isso geraria ou não uma situação de deterioração de crédito ou até no limite uma situação de default. Em geral, hoje na nossa carteira a gente não tem nenhum ativo com risco de ter uma deterioração de crédito ou de default em função de curtailment. E isso é até um ponto importante, tá, Vinícius? Não significa que não é só porque esse assunto está em voga que alguns créditos de geração centralizada vão ter default. Não, Uhum, isso está bom longe de ser um ponto. default, tá? Vários players são muito robustos em termos de estrutura de capital. Então, e como o curtailment ele é um problema transitório, não é definitivo. Então, eventualmente, a gente está falando de, nos próximos 2 a 3 anos, ele ter margens mais apertadas, ou o acionista ter que aportar um pouco de equity ali para fechar a conta da dívida, mas eu ainda tenho o tail, né, o prazo restante desses projetos muito longos. Então, eu tenho ainda 10, 15, em alguns casos 30 anos de concessão ou de contratos de autorização nos projetos, em que a gente recuperaria aí essa rentabilidade, o fluxo de caixa dos projetos. Então, é- mas é claro, os agentes, as empresas que são investidoras do setor, elas reclamam porque ninguém quer pagar uma conta de falta de planejamento, né? Então, a gente tem que separar aqui o que que é ruído do que é realmente uma situação catastrófica. A gente estava falando recentemente com um player que estava junto a um dos diretores da ANEEL, e ele falou, o diretor da ANEEL, Mosna, falou o seguinte: olha, eu nem leio mais notícia, porque notícia, assim, é um conjunto de gente patrocinando gente para escrever sobre aquele tema. Então, se você lê notícia e os algoritmos, né, das redes sociais acabam te direcionando ainda mais, parece que o mundo está acabando. Então, se você tem uma determinada tese, você começa a procurar aquilo, parece que tudo te canaliza para validar, para te dar um viés de confirmação daquela sua tese. Então, isso é um ponto bem importante, tá? O regulador não se baseia em notícias, ele se baseia em dados técnicos e tanto que ele está dando uma solução estrutural para o problema e não uma solução pontual em cima do desespero. Mas, Samuel, é exatamente isso que você falou, né? A gente, no mercado financeiro, nós como gestores, toda a base de assessores, de alocadores que investem conosco, muitas vezes eles são até abordados pelos clientes que leem essas manchetes de jornal, que, como você mesmo falou, ou elas são compradas, ou elas são induzidas pelos lobbies, né? Ou elas simplesmente, em determinado momento, querem provocar alguma sensação de pânico, e aquilo com que a gente vive, né? Tudo isso que você colocou agora é um conforto que a gente dá para toda essa nossa grande base de investidores dos fundos da família Infrayield, de que existe gestão ativa e de que nem todo o problema que se coloca é um problema binário, né? Ou seja, que vai destruir, né, toda a base de fundos. Como você mesmo colocou, são problemas que aparecem e que você ativamente já coloca, né? Sobe a barra, que a gente chama, da sua modelagem, já colocando uma margem de segurança para aquele tipo de projeto que você vai financiar. Né? Então, só para resumir, nosso portfólio extremamente bem posicionado em geração distribuída, e mesmo assim nas avaliações dos novos projetos, sempre olhando com uma margem de segurança maior. Eu queria falar agora de um assunto que é
a possível solução, né? Que é o equilíbrio, e esse equilíbrio vai vir através aí da estocagem dessa energia, através das baterias, né? Você mesmo já falou que esse deve ser um tema que vai se transformar em investimento aí para os próximos 12, 24 meses, financiar eventualmente empresas. Vamos focar agora nesse leilão das baterias que está previsto para acontecer abril do ano que vem, acho que atualmente está em audiência pública, né? Como é que você vê esse leilão? Que impactos ele pode trazer para o setor? É, excelente ponto, Vinícius. Acho que o primeiro ponto, o leilão veio tarde, né? A gente é, viu essa necessidade, já vem falando dela já há pelo menos 2 anos, né? Inclusive, vários agentes já estavam querendo antecipar essa movimentação. Então, esse leilão era para ter ocorrido há 2 anos e os primeiros sistemas de baterias eram já para estar entrando em operação agora. Só que a gente sabe que o governo como depende de uma série de mudanças, eventualmente você precisa ter um problema que chama mais atenção. O governo tem um monte de prioridades ali que ele precisa atacar, então, como aqui dependia de mudança legislativa, dependia de um edital novo, foi tudo do zero colocado de pé, demorou bastante tempo, ficou bastante tempo no TCU, porque a gente queria se discutir qual que é o modelo de negócio dos agentes de capacidade, né? Que seria um modelo mais parecido com o modelo de transmissão, ou seria mais parecido com o modelo de geração, em que o agente de bateria vai lá, compra energia no momento que está barato e revende no momento que está caro. Enfim, isso teve bastante discussão, discussão saudável, tá? E republicana. E acabou chegando no modelo finalmente, e temos um edital que está em audiência pública. Se o cronograma for devidamente respeitado, o leilão vem agora em março. E os projetos têm ali previsão de entrada em operação de 24 a 36 meses. Ou seja, no melhor cenário, a gente está falando de uma solução estrutural de entre 2 a 3 anos. Tá? E aí, eu vou compartilhar aqui só uma imagem para vocês, só para explicar o que é a consequência do leilão de baterias aqui num país que já passou por esse efeito antes. Isso daqui está aparecendo aqui embaixo, eu não sei se está na tela para todos. Tá Agora aparecendo. tá. Esse é um gráfico bem interessante aqui que, navegando aqui na internet, a gente encontrou, que é basicamente o perfil de um dia na Califórnia. Lá nos Estados Unidos, os subsistemas, eles são. Alguns estados têm subsistemas próprios, tá? Isso daqui especificamente o sistema é o que ocorre na Califórnia e ela, mantidas as devidas proporções, é um subsistema bem parecido com o Brasil, porque tem uma relevância bem grande de solar na matriz. Tá? E aqui a gente consegue ver bem o efeito das baterias. Só para entender aqui o gráfico, aqui é da meia-noite até a meia-noite do dia seguinte, né? Horas, aqui na linha vertical, na barra vertical, é a capacidade de geração, né? E aqui é por cada uma das fontes. Então, do 0 até os 10 aqui a gente tem hydro, que é basicamente as hidrelétricas, e wind, que são as usinas eólicas. A gente tem uma parte bem relevante aqui de gás natural, e aqui, como o sistema lá não gera toda a energia suficiente, ele importa a energia de outros subsistemas, aqui principalmente na parte da manhã. No período aqui, entre 6 da manhã até 6 da tarde, vocês veem que energia solar ganha uma relevância bem grande, até maior do que o consumo nesse instante. E aí entra aqui as baterias em ação. Então, se vocês olharem aqui, vocês vão ver que tem uma carga negativa das baterias. Então, o que a gente está fazendo? O que, que o sistema lá na Califórnia está fazendo? Ele está carregando as baterias e está exportando um excedente de energia para outros supermercados. Os supermercados que estão naquele momento consumindo mais. Como os Estados Unidos é muito grande, né? Você tem quase 6 horas de lapso entre a costa leste e a costa oeste, você consegue, É o quando. fuso, né? O fuso entre Exato. a Nova York e Los Angeles, Você seis tem horas. horários de picos em fases diferentes. Então você consegue fazer a gestão de picos de energia, né, dos picos de consumo entre essas diversas regiões. Então nesse momento ele está carregando as baterias aqui do que vai ali em torno do meio-dia. Ele está carregando as baterias, e exportando energia. E aí no período da tarde, a partir das 6 horas, que é um período de pico de consumo, ele para de exportar energia e aí ele descarrega as baterias na rede para poder fazer
o uso para poder atender a carga. E aqui, o que que é interessante aqui de acontecer? Se ele não tivesse bateria, o que que aconteceria aqui? Eu teria uma régua de consumo, então toda essa energia solar excedente, ele sofreria uma restrição, ele sofreria aqui um curtailment. O operador lá falaria, opa, solar, tem que desligar, porque eu não tenho o que fazer com essa energia. Para não dar um shutdown no sistema, você vai ter que ficar desligado. E no período aqui da tarde, ele teria que importar energia de outras fontes, porque não teria o fator das baterias. Então, as baterias ajudam em dois mecanismos. Elas consomem esse excedente de geração num período que não tem o consumo, e elas descarregam no período em que eu preciso dessa energia. Então, ao ter a bateria no sistema, eu resolvo o curtailment e eu evito de acionar térmicas a gás natural, térmicas a carvão, para entregar potência no momento em que eu mais consumo. Então, eu espero daqui a 3, 4 anos a gente está olhando o nosso gráfico de geração aqui no Brasil e está parecido com esse desenho aqui. É, mas as partes são móveis, né? Isso é a fotografia que a gente está vendo hoje. Daqui a 5 anos, o consumo de energia mudou, o perfil, a relevância da solar. E no Brasil, a gente tem uma relevância muito grande também de de energia hidrelétrica e eólica. Tá? Uhum. Então, dadas as especificidades da nossa matriz, é possível que as baterias até ganhem uma relevância maior aqui, tá? E aí, estamos falando de ter outros agentes de capacidade, como hidrelétricas reversíveis. Então, são hidrelétricas que elas fazem um serviço parecido com esse, só que ao invés de carregar as baterias, elas bombeiam água para cima do reservatório quando eu tenho excesso de energia e descarregam essa água gerando energia no momento que eu preciso de carga. Então, isso também ocorre. Inclusive, tem alguns projetos já em processo de licenciamento para atuar nessa como fontes de capacidade. Boa, Samuel, ficou bem claro. Deixa eu fazer um lembrete aqui antes de fazer a próxima pergunta. Quem está nos acompanhando pode enviar perguntas pelo chat, a gente vai responder aqui. Então, Samuel, eu acho que a gente já passou bem, né, pelo desafio que se impõe hoje, dores do crescimento, como a gente está relativamente bem protegido, como a gente tem uma regulamentação que a gente acredita que vai ser preservada, né, ou seja, os direitos adquiridos. Estamos falando até de oportunidades. Você acabou de mencionar que existe aí na sua cabeça uma possibilidade do sistema chegar a um equilíbrio aí nos próximos 3, 4 anos, ou seja, também não é muito tempo. E, por outro lado, abrindo uma série de possibilidades, né, de novos investimentos e os fundos da Zequest fomentando aí esses investimentos através principalmente de crédito. O que que você coloca então agora de início de finalzinho de 2025, início de 2026? Como é que está a sua cabeça? Como é que você está enxergando aí, no geral, né? Estamos analisando bastante coisa, tem chegado bastante coisa não só de energia, mas de outros setores. Passa uma visão aí para os nossos investidores, já pensando em 2026, o que que você está enxergando para os fundos de infraestrutura, como o nosso, né? Os FIPs e Es aí bem mais sofisticados. Uhum. Assim, em termos de alocação setorial, a gente continua olhando para todos os ramos da infraestrutura de uma forma bem agnóstica, tá? Então, vocês vão ver que no nosso portfólio a gente está trazendo operações de torres de telecomunicações, a gente está trazendo operações bem inédito aqui, operações de parques públicos que começaram a compor aqui a nossa carteira, olhando como oportunidades, tá? Sem restrições. Agora, do ponto de vista especificamente do setor elétrico, como é que a gente está olhando daqui para frente? Vai abrir um caminho enorme aqui de oportunidades, que é esse leilão de baterias, e deve vir também, ainda no ano que vem, um leilão de capacidade, tá? Que aí é um Uhum. leilão que a gente vai contratar agentes de capacidade, e aí são usinas a gás, infelizmente passou a possibilidade de uma usina a carvão, mas é o que é, né? Faz parte da democracia aceitar ali os trabalhos aí de todos os lobbies, de todas as indústrias. Então vai ter bastante ainda leilões aí de geração, vai ter o leilão de bateria, puta,
todo mundo está olhando, vai ter vários players que já conversaram com a gente, e de uma forma, isso para o setor de energia, de uma forma mais ampla, estamos olhando as diversas, os diversos projetos aqui de concessões, de uma forma, como eu falei, bem ampla aqui e agnóstica. Muito bom. Bom, então, Samuel, passamos por tudo. Eu queria te agradecer aí pelo seu tempo. Acho que a gente passou uma visão bastante esclarecedora, tranquilizadora, né? E principalmente destacando aí a nossa gestão ativa, como um player aí relevante desse mercado, trazendo então para todos os nossos investidores é, transparência, né? Estarmos próximos de vocês. Agradeço muito aí aos que participaram. Essa live vai ficar gravada e vocês poderão também no futuro acessar. Muito obrigado a todos que assistiram. Obrigado, Samuel. Um grande abraço. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.